Gente, ontem eu toquei fogo no parquinho aqui com o vídeo sobre os muçulmanos, sobre a minha experiência viajando para países islâmicos. Realmente aqui a reação foi completamente contraditória aqui, as pessoas discutindo, debatendo, pessoas que discordaram radicalmente de mim, pessoas que concordaram, pessoas que agradeceram, pessoas que me odiaram, ou seja, foi uma reação bastante inesperada, embora eu pense que seja bastante saudável, porque isso será a oportunidade para nós refletirmos sobre essa situação, para nós tentarmos expandir o debate e compreender a complexidade das coisas. Porque a gente critica muito a simplificação, o reducionismo, queremos que as pessoas entendam a nossa posição, queremos que as pessoas entendam a diversidade da nossa posição, aquilo que a gente diz, que nos aprofundemos nas questões. E nesse momento, quando você fala de um contexto que é muito diferente do nosso, que a gente não está habituado a debater, você vê uma tendência para simplificar, para partirmos para uma extrapolação simplória do outro, que é um debate que permeou a filosofia e as ciências sociais ao longo do século XX. Como enxergar o outro? Como se aproximar do outro? Eu quero começar esse vídeo mencionando um texto que se chama Clash of Civilizations, que é do Samuel Huntington, no qual ele analisa o mundo pós-queda do Muro de Berlim, pós-fim bloco soviético. Antes você tinha esses dois blocos, que seria o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, democrático, livre, e por outro lado você teria o bloco soviético, comunista, totalitário. E essa dualidade simplificou muito a discussão. Você tinha potências econômicas, potências bélicas, potências estatais, e isso nos dava uma clareza, essa dualidade nos ajudava a compreender muito mais facilmente como era o mundo, o cenário geopolítico global. Com o fim da União Soviética, com o fim do bloco soviético, houve uma fragmentação das potências, houve uma fragmentação dos poderes estatais e de como é o mundo. E agora o que o Huntington defende, talvez de maneira um pouco apressada, mas o que há não é mais esse conflito ideológico, mas um conflito cultural. Então ele separa o Ocidente versus o resto, que incluiria o mundo islâmico, que incluiria a China, que incluiria outros países da África, numa pluralidade que é muito difícil para as pessoas abarcarem hoje em dia. Quando você tem essa narrativa simplificada de Ocidente democrático, livre e capitalista versus União Soviética e bloco socialista, era muito mais simples. Agora não, agora a gente tem que fazer um esforço maior para poder entender o mundo. Esforço que as pessoas não estão dispostas a fazer. A primeira simplificação que você observa, isso eu mencionei no vídeo anterior, é de associar associar muçulmano com terrorismo. Isso é um equívoco grande que mesmo os especialistas na área de segurança, os especialistas de contra-terrorismo não fazem. Isso é algo que eles reforçam constantemente. Eu fiz um curso de terrorismo e contra-terrorismo da Georgetown University e lá os professores insistem nessa tecla, que você tem que saber distinguir muito bem o que é terrorismo do que é o Islã. É preciso fazer esse esforço. Você não pode confundir uma coisa com a outra, porque isso aí é uma simplificação grosseira e equivocada. Isso perde a possibilidade de compreender a dinâmica dos grupos terroristas, que em boa parte são movimentos políticos, não são religiosos. Eles utilizam a religião como fator de agregação, como fator de atração de novos membros, mas na verdade são movimentos políticos de autonomia, de independência, de controle de regiões. Então não dá para confundir uma coisa com a outra. Eles utilizam a religião como um pretexto, porque na verdade a luta deles é política, é militar, é de controle de território e controle da narrativa. E a estratégia deles é justamente causar o terror, tanto que chama terrorismo. Eles fazem atos isolados, com pouco potencial destrutivo, com poucos integrantes e causam medo no país inteiro. Se você for analisar, por exemplo, estatísticas, você vê que a guerra do Iraque, a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, que ainda está ocorrendo, ainda há forças americanas no Iraque, nesse período de 15 anos, entre 2003 e 2018, causou diretamente ou indiretamente 400 mil mortes na região. Uma única invasão de um único país por forças norte-americanas. 400 mil mortes. Se você comparar com os dados de terrorismo, dos anos 70 até hoje, de todos os grupos terroristas, e não apenas islâmicos, mas todos os grupos terroristas, ETA, IRA, Farc, ou o que for, todos os grupos terroristas do mundo, de todo tipo de ideologia, de todo tipo de religião também, mataram em torno de 390 mil pessoas nesse período, de 1970 até hoje. Ou seja, em quase 50 anos, o terrorismo matou menos pessoas do que 15 anos de uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Mas, por outro lado, há um medo enorme, há um temor enorme em relação a isso, mesmo quando boa parte dos atentados terroristas ocorrem no território dos grupos terroristas. Então, na Síria, no Iraque, no Afeganistão.
E boa parte desses atentados nem são noticiados, porque não matam tanta gente assim, e eles só se tornam visíveis quando matam muita gente ou quando ocorrem na Europa ou nos Estados Unidos. Porque aí sim as pessoas se voltam o olhar, né, o ataque dos terroristas na Europa, e isso aí chama atenção e isso causa impacto. Quando ocorre no Iraque e no Afeganistão, daí tudo bem, daí não importa, não é a notícia. E mesmo se a gente for olhar a estatística do ano de 2014, que foi o ano no qual mais houve mortes por atentados terroristas, houve 45 mil mortos nesse ano, ainda é menos mortes do que um ano de mortes violentas no Brasil. O ano passado foi mais de 60 mil mortos. Então o Brasil, o único país, tem mais homicídios do que mortes por atentado terrorista no mundo inteiro. No mundo inteiro. No ano que mais teve vítimas fatais de atentados. A gente precisa pôr as coisas em perspectiva, porque senão não ficam claras. A gente tende a simplificar realmente o debate e as coisas não ficam tão claras assim. E outro comentário muito recorrente que foi nesse vídeo também, e eu acho que é um ponto importante ser abordado, é em relação à opressão das mulheres nos territórios islâmicos, nos países islâmicos. E nesse ponto também você vê outra simplificação. Como se não houvesse feministas nesses países, como se as mulheres não estivessem lutando por emancipação, como se não houvesse contradições, como se não houvesse esse tipo de debate. A gente está falando de uma população de quase 2 bilhões de muçulmanos pelo mundo, e há uma tendência de pensar nisso como um bloco unificado e sem contradições. Será que nesse 1,8 bilhão de pessoas não existem milhões de mulheres que estão lutando por igualdade também? Vou botar na descrição aqui o link para um documento preparado pela European Network Against Racism, que é a rede europeia contra o racismo, chamado Desmentindo mitos sobre direitos das mulheres, mulheres muçulmanas e feminismo e islamofobia na Europa. Eles tentam mostrar alguns mitos em relação às mulheres islâmicas, né? Então, o primeiro mito é que as mulheres islâmicas são oprimidas e submissas. E o que eles falam aqui é que, assim como qualquer outra mulher em qualquer parte do mundo, elas são vítimas do patriarcado e há mulheres que lutam contra isso. O segundo mito é que as mulheres muçulmanas são conservadoras, como se não houvesse essa diversidade também, mesmo no interior dessa religião. Como se não houvesse muçulmanas e muçulmanos mais conservadores e muçulmanas mais liberais. Existe e esse debate ocorre tanto em países mais retrógrados quanto em países mais avançados. O terceiro mito é que as mulheres muçulmanas são forçadas a usar o véu, usar o hijab. Porque existem mulheres muçulmanas que não usam, existem aquelas que são forçadas a usar, existem aquelas que usam voluntariamente. O quarto mito é que as mulheres muçulmanas não têm educação formal e são dependentes dos maridos. Isso também é um mito, diz que nos países europeus, pelo menos, ou em vários países também do Oriente Médio, as mulheres têm formação educacional, elas vão para a universidade. Diz que no Reino Unido tem mais mulheres muçulmanas nas universidades do que homens muçulmanos. E um outro mito interessante também aqui é que as mulheres muçulmanas são vítimas de violência doméstica. As estatísticas indicam que elas são tão vítimas de violência doméstica quanto qualquer outra mulher no mundo. Diz que na Europa, 1 em 2 mulheres de todas as religiões, de todos os tipos de formação universitária, todos os tipos, já sofreram algum tipo de violência pelo parceiro a partir dos 15 anos. Ou seja, é algo disseminado, não é apenas contra mulheres islâmicas, mas contra todas as mulheres e em boa parte do mundo também. O Brasil é muito machista, a América Latina como um todo, católica, cristã, é muito machista. O mundo é patriarcal, isso não é exclusividade dos muçulmanos. Então é uma simplificação. E aqui é um ponto interessante também que eles indicam aqui, né? Eu vou traduzir para vocês. Os homens muçulmanos não são mais violentos do que os outros homens. Apontar os dedos para homens de minorias e concluir de maneira incorreta que os homens muçulmanos são inerentemente violentos apenas encerra a crítica de uma estrutura patriarcal sistemática em nossa sociedade e silencia a experiência de violência de vítimas não muçulmanas. E eles acrescentam aqui o seguinte também, que as mulheres muçulmanas são mais vítimas de crimes islamofóbicos, são mais vítimas de crimes de racismo do que elas são de violência doméstica. E quando as feministas ocidentais apontam os dedos para as mulheres islâmicas, dizendo assim que nós temos a resposta sobre o que é emancipação feminina e vocês não têm, vocês são submissas, vocês são serviçais, que vocês são oprimidas, isso elas dizem, né, as feministas muçulmanas, as mulheres muçulmanas que buscam emancipação, dizem que isso é uma forma de colonialismo, como se o Ocidente, mais uma vez, quisesse ditar para as mulheres muçulmanas o que elas devem fazer. É o tipo de imposição que nós, ocidentais, tentamos fazer para os outros, em outras partes do mundo, como se nós tivéssemos as respostas para as coisas, tivéssemos a razão, como se os nossos sistemas fossem mais funcionais, como se a gente soubesse qual é o caminho correto e eles não. E eles tivessem que seguir a gente, que eles não pudessem encontrar soluções próprias a partir do próprio contexto no qual eles vivem. É o velho colonialismo, é o velho paternalismo ocidental, europeu em grande medida, querendo ditar para o mundo
como os outros devem viver. Eu penso que esse tipo de debate que surgiu a partir desse vídeo nos ajuda também a expandir a nossa compreensão das coisas, a tentar ampliar o debate, a tentar ver a nossa posição aqui, se a gente tem algum tipo de legitimidade para apontar o dedo para os outros e tentar ensinar os outros o que é um modo melhor de se viver. Como se eles mesmos, nesse momento, não estivessem refletindo sobre essas coisas também. Como se nesse momento não houvesse mulheres lá e homens questionando as estruturas de poder que existem nos países deles. Como se fosse um bloco unificado. Como se 2 bilhões de pessoas no mundo fosse uma coisa só. Todos intolerantes, todos opressores, todos terroristas. Eu acho que a gente pode fazer melhor do que isso. Acho que nós podemos realmente nos pôr numa posição de reflexão, de crítica e fazer um esforço para compreender também que lá, assim como no Brasil, assim como na Europa, assim como nos Estados Unidos, assim como no mundo ocidental, lá também há complexidade e há contradições. E como esse debate também é muito interessante e eu não tenho resposta para um monte de coisas, eu convidei um sheik de Curitiba que virá aqui para responder algumas perguntas de vocês. Então vocês podem deixar aqui no comentário desse vídeo algumas perguntas para o sheik, ou também na aba comunidade eu deixei um tópico lá sobre isso. Então faça as perguntas de maneira respeitosa, compreendendo o outro, tentando fazer um esforço para compreender o outro também. Deixe as perguntas aqui para a gente poder fazer para o sheik e depois eu volto semana que vem com a entrevista com ele, com as suas perguntas. Vai ser interessante. Mas é algo que eu sempre repito, gente. A gente precisa fazer um esforço de sair da simplificação, de sair dessas respostas simplórias, banais. A gente é melhor do que isso. Eu vou deixar na descrição aqui todos os links para as reportagens e para os artigos que eu mencionei aqui. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, se você acompanhou a discussão ontem no vídeo, o que você pensa sobre tudo isso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!